Pessoal, né, vamos fazer o seguinte. Vamos ver as encefalopatias num contexto. Vamos ver nesse contexto aqui. Nós temos, é lógico, alguns casos sintomáticos que são totalmente diferentes. Você tem lá, por exemplo, crianças que têm essas encefalopatias epiléticas e a atividade de base, atividade de fundo é uma lentificação difusa, só é uma supressão, né, multifocal só. Mas você tem essas síndromes que a gente comentou, né? A encefalopatia mioclônica precoce, o Ohtahara, e eu peguei outras sintomáticas aqui, como a síndrome de Aicardi, por exemplo, em que o padrão é o surto de supressão. Isso aqui é um padrão período neonatal. Esse padrão, ele vai evoluir ou para uma ipsarritmia, muito frequentemente, ou apenas para uma atividade de fundo lenta, com menos de 3 focos. Esse é um padrão, uma atividade lenta e 2 foquinhos epiléticos ali. A ipsarritmia, ou para um multifocal já também. Esqueci de colocar uma setinha aqui, ó. A ipsarritmia, ela pode evoluir para uma síndrome de Lennox-Gastaut, ou ela pode evoluir para um multifocal. Um traçado que tem... O que é um traçado multifocal? Vocês lembram? Quem lembra aí o que é traçado multifocal? Alguém lembra aí? Traçado multifocal, pessoal? Ops, não é aqui não. Nós temos a ipsarritmia evoluindo para um traçado multifocal ou para um Lennox-Gastaut. É muito comum. É muito comum a gente ver, muito comum nós assistirmos. A gente vê aqui, ó, essa evolução aqui, ó. Tá vendo? Ou essa evolução aqui. Você sai de um surto de supressão, passa por uma ipsarritmia, vai para um multifocal, ou sai daqui e vem para um Lennox-Gastaut. Agora, é importante a gente ter a seguinte noção. Qual que é o paradigma, o modelo de eletro que vai pegar a maior parte dessas patologias aqui? É isso aqui, ó. É a ponta onda lenta. Vamos falar da ponta onda lenta, mas só vou fechar o que eu estava dizendo. O que é um traçado multifocal, que também é um traçado encefalopático? Você tem que ter, ó, você tem que ter 3 focos no mínimo, sendo que um é contralateral. Ou seja, né, você tem que ter 2 focos de um lado e um foco do outro. Aí você tem o multifocal. Isso é um traçado multifocal, 3 focos, sendo no mínimo 3, pode ter mais, né? Sendo que um está no hemisfério contralateral, tem 2 no hemisfério e um no outro. E eles têm que ser independentes. Então não adianta você falar, olha, o foco ele sempre bate em T5 e P3 junto. Aí não é multifocal, né, pessoal? Aí é um só, né? Aí é um foco só. Tá? Então, o multifocal é isso aqui. O multifocal, você tem 2 tipos de multifocal. Você tem o maligno, que é esse multifocal aqui, e você tem um benigno, que ocorre, por exemplo, no rolândico, na epilepsia rolândica, que é super benigno. Rolândica, que a gente vai ver também, que é a epilepsia talvez mais comum das crianças, né, na faixa de 4 a 8 anos de idade. Talvez seja mais comum, talvez não é, né? Então você tem um multifocal, que pode aparecer na epilepsia rolândica, que é super benigno, e você tem o famoso multifocal maligno, que está aqui, ó.
multifocal maligno. E dentro desse círculo maior aqui, deixa eu apagar isso aqui. Ó, dentro do círculo maior, esse círculo maior é o quê? São as pontas ondas que tem menos de 2,5 Hz, ou seja, em 1 segundo, vamos supor que aqui seja 1 segundo, né? Você vai ter que ponta onda. Opa, escorregou aqui, pessoal. Ponta onda, em 1 segundo. Você tem 2 a 2,5 ponta ondas. Essa é a ponta onda que é o modelo das encefalopatias epilépticas. Encefalopatia epiléptica. Como a gente já viu, né? Aquelas patologias em que a epilepsia de per si, ela leva cada vez mais um comprometimento cognitivo, motor e é um tipo de epilepsia, são epilepsias de difícil controle. Vamos dar mais uma olhadinha nesse quadrinho aqui, porque é interessante você sempre estar olhando nesse quadrinho. Eu pego uma criança que tem ponta onda, poliponta onda, como essa aqui, né, que a gente viu. A gente viu essa criança aqui, ó, poliponta, ponta onda. Só que ela tá bem sincrônica. Ela não é igual um West que é bagunçado. A gente vai pensar nesse quadrinho aqui. O West não deve ser. Se não for uma variante com aumento da sincronia interhemisférica, não deve ser. Será que é uma epilepsia com crise focal migratória da infância? O mais comum é Lennox. Vou colocar isso nos comentários, hein? É uma encefalopatia, ponta onda lenta, pode ser um Lennox, porque eu não tenho história às vezes. Se eu tiver história é fácil, né? Tem crise tônica, tem crise atônica, tem convulsão generalizada e tem esse eletro, você vai dizer que é um Lennox, certo? Mas se você não tiver história, você fala, provavelmente é um Lennox, mas não sabemos da história para afastar um Dravet, não sabemos da história para afastar um status mioclônico das encefalopatias não progressivas. Ponta onda contínua do sono lento, não parece, que vocês vão ver esse quadro, a gente vai discutir isso aqui também. Síndrome de Duze também está meio fora, você vê que ela só encosta aqui, né? Ela tem outras características. Outra encefalopatia epilética, eu deixei o nome em inglês mesmo, viu? Deixei em inglês porque, como a gente acaba lendo mais, né, em inglês, vocês já vão saber que a nômina original é essa aqui. Então, epilepsia hipotalâmica ou gelástica, né, com crises de riso. Crise gelástica é crise de riso. Né? Então, está meio fora. Rasmussen está totalmente fora. Né? E pseudo-Lennox, ela tem uma evolução melhor, benigna, não deve ser aquele padrão ali. Aí você fica com essas encefalopatias aqui.